E a primeira turma do STF decidiu absolver um homem que tinha sido condenado por estupro, apenas com reconhecimento da vítima. Por maioria, os ministros entenderam que a palavra da vítima não pode prevalecer sobre as provas do processo. Segundo a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, houve um equívoco judiciário na condenação porque a perícia técnica não encontrou o DNA do acusado na cena do crime, mas o sangue de outro acusado. A primeira turma também manteve preso o empresário condenado no processo que apurou desvio de recursos públicos na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. O caso é considerado um dos maiores crimes de corrupção do país, o desvio de quase 170 milhões de reais da construção do TRT de São Paulo. O empresário José Eduardo Correia Teixeira Ferraz foi condenado a 22 anos e 4 meses de prisão por vários crimes, como estelionato e corrupção ativa. Ele era sócio da construtora Incal, envolvida no desvio de dinheiro. Numa decisão liminar, o relator do caso, ministro Marco Aurélio, já havia determinado a soltura do réu até o julgamento final. Nesta terça-feira, o ministro reafirmou a decisão. Implementei a medida cauteladora e é essa medida cauteladora que estou tornando agora definitiva para aguardar-se no tocante ao paciente, o trânsito em julgado. Mas os outros ministros divergiram do relator e votaram por manter o empresário na prisão até o julgamento definitivo. Não entendo que seja caso de concessão de ofício, porque a condenação em segunda instância, a condenação da qual tanto o recurso especial quanto o extraordinário não foram conhecidos na origem, como o próprio advogado ressaltou, há um agravo em relação à defesa, e já me posicionei pela possibilidade da execução após a decisão de segunda instância. Os ministros também julgaram o caso do médico do Rio de Janeiro, João Luiz Ferreira Costa. Ele foi denunciado por falsidade ideológica junto com outros 36 acusados. O crime: desvio de dinheiro público de contratos entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Biotec Humana Organização Social de Saúde. O valor, segundo a denúncia, passou de 48 milhões de reais. O relator, ministro Marco Aurélio, havia substituído a prisão por medidas cautelares e confirmou a decisão nessa sessão da primeira turma. Comparecimento periódico ao juiz e proibição de ausentar-se o paciente da comarca e do país e com entrega do passaporte. Os demais ministros seguiram o relator, estendendo a decisão para os outros 27 envolvidos no caso. E os fatos se deram há mais de 8 anos atrás. E foram medidas cautelares que já cumpriram a sua finalidade. Não houve uma individualização, uma razoabilidade. E também, como destacou o eminente ministro Luiz Fux, os fatos foram em 2011. Então, e a cautelar foi em 2017. Então, já há mais de um ano sem que houvesse qualquer prejuízo à instrução processual. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão da primeira turma, não é, Karina? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Como Érica. vimos aí, vários processos de julgamento hoje na primeira turma, além desses que a Viviane citou na reportagem dela, quais outros você destacaria? Outros 2 casos em que houve uma interrupção do julgamento em razão de pedido de vista, mas temas bastante interessantes. Em um deles, um recurso em mandado de segurança que havia sido negado pelo ministro Luiz Fux, por entender que não seria a via adequada para discutir os fatos, mas que acabou sendo interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Aqui no caso, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Tânia Garcia de Freitas Borges, teria sido determinado pelo CNJ o seu afastamento da jurisdição em razão de um suposto envolvimento, uma suposta utilização da sua condição de magistrada para exercer influência junto a juízes, junto ao diretor de estabelecimento penal e servidores da administração para agilizar o cumprimento de um habeas corpus que garantia ao seu filho, preso em razão de suposto tráfico de drogas e porte de armas de uso restrito, para que ele fosse transferido para uma clínica psiquiátrica em Campo Grande. O CNJ determinou o afastamento da magistrada da atividade judicional até o final do processo administrativo e, segundo o corregedor,
na reclamação disciplinar que foi instaurada de ofício pelo CNJ, o seu afastamento seria necessário em razão da dignidade, legitimidade e credibilidade do judiciário. E foi justamente contra essa decisão que foi impetrado o mandado de segurança para buscar o retorno da magistrada às atividades. Mas o ministro Luiz Fux havia negado provimento ao mandado de segurança contra essa decisão agravo regimental, que acabou sendo mantido pelo ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, mas que acabou suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Esse foi um dos julgamentos realizados na primeira turma. E outro julgamento, os ministros retomaram o julgamento que havia sido interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, mas que foi interrompido mais uma vez agora com o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Trata-se de um habeas corpus e que envolve uma condenação pela Justiça do Estado de São Paulo de um homem acusado de estupro e condenado a 8 anos por ter dado um beijo de língua em uma criança de 5 anos apenas, quando supostamente teria levado para colher frutas. O Tribunal de Justiça aplicou a pena do estupro a 8 anos, a pena mínima em razão dos bons antecedentes, por ser réu primário, mas em segunda instância a decisão foi revertida, entendendo o tribunal que se tratava de uma contravenção penal e não estupro, e acabou reconhecendo a prescrição. Aqui no Supremo, nesse habeas corpus, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao proferir o seu voto, entendeu que se tratava de um caso de retroatividade da lei penal mais benéfica, já que em 2018 teria sido incluído no Código Penal um tipo penal que é a importunação sexual e que não deveria ser aplicada a pena tão grave do estupro, mas também não menos grave que a contravenção, e que o 215 deveria ser aplicado pelo juiz de primeira instância. O ministro Alexandre de Moraes já havia votado, reforçou o caso de que não era esse entendimento. O ministro Marco Aurélio também já havia votado, entendendo que deveria prevalecer a decisão do Tribunal de Justiça, mas, caso vencido, acompanha o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministra Rosa ainda não votou, todos aguardam agora a vista do ministro Luiz Fux para a conclusão desse habeas corpus. Ok, Karina. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.